Bom dia a todos, eu me chamo Yuri Felipe, sou orientado da professora Ana Rosa e hoje nós vamos apresentar sobre a caracterização morfológica de isolados difusários agentes da má formação da mangueira, sua identificação, além do potencial de óleos essenciais de cravo na inibição do crescimento micelial dos mesmos. E aí, primeiro de tudo, é importante que a gente entenda quem é nosso patógeno, nosso ambiente, nosso hospedeiro. E aí, dentro disso, nós temos a manga, que desempenha um papel econômico muito importante, juntamente com o seu desempenho no submédio do São Francisco, onde a gente tem Pernambuco e Bahia, respectivamente, representando os dois maiores rankings de produção brasileira de manga. E aí, dentro disso, nós vamos entender quem é o nosso patógeno que vai estar diretamente relacionado com esse desenvolvimento econômico, que é o fusário, que é responsável pela má formação vegetativa e floral no embonecamento, que faz parte, segundo o Index Fungoro, está inciso dentro do reino fúngico, na divisão Ascomycota. E aí, é importante que, para que a gente aplique um controle alternativo de acordo com os perfis básicos, né, de desempenho, é importante que a gente entenda o potencial do nosso controle alternativo, né, para o combate desse patógeno. E aí, no cravo, nós vamos ter a presença, né, no seu óleo de 70% a 80% de eugenol, que vai atuar ali diretamente na parede celular do fungo e que vai ter esse potencial de eficiência para o combate do mesmo. E aí, para que a gente possa aplicar o controle alternativo dentro dos parâmetros, né, de eficiência, é importante que a gente conheça o fungo. E a caracterização morfológica, segundo de Ingraz e Sinclair, elas vão ser fundamentais para conhecer as características dos micro-organismos. E isso é suas estruturas reprodutivas, macroconídeos, microconídeos, suas estruturas de resistência, no caso do fusário clamidiósporo. Então, são estruturas que é muito importante que a gente conheça, parâmetros que é muito importante que a gente conheça, quando a gente quer aplicar o controle alternativo de um fungo que está determinadamente causando problemas a uma cultura que tem um potencial tão importante como é o da manga. E aí, diante disso, né, nosso objetivo foi avaliar a patogenicidade destes diferentes isolados de fusário no submédio do São Francisco, identificá-los e, além disso, analisar o potencial desses óleos essenciais de cravo no combate ao mesmo, né? E o objetivo específico foi constatar essa atuação desse fusário na má formação vegetativa da manga e avaliar o potencial inibitório do óleo de cravo, isso em diferentes concentrações no crescimento micelial desses diferentes isolados. E para que a gente tenha isso dentro dos nossos materiais e métodos, foi preciso a caracterização da área de estudo, onde a gente recolheu de 4 áreas diferentes, 3 da Fazenda Frutecê e uma da Embacém, onde na Fazenda Frutecê nós vamos ter, né, o lote, divididos por lote 391, 679 e 1314, e na Embacém nós vamos ter o lote 3 do bloco 1, né? E aí o teste de patogenicidade ele foi desenvolvido no viveiro do Laboratório de Fitopatologia na faculdade do DTCS do campus do Departamento de Ciências e Tecnologias, né, no campus 3, nas mudas de manga quente, que é uma variedade que foi analisada, né, com maior presença do patógeno. E aí nós temos a coleta do material de estudo. Como eu já falei, a caracterização do local foi feita divididas por lotes, e esses lotes foram enviados ao laboratório de fitopatologia, separados, né, com as malformações vegetativas constatadas, né, e com a presença do patógeno estimada de 1 a 2 meses na planta, né, armazenados em sacos e colocados na geladeira. Para o isolamento do fungo, esses mesmos isolados que a gente recebeu das fazendas, a gente discou, separou em discos, né, e colocamos em placas por lote. E depois disso, após o processo de desinfecção com álcool, hipoclorito e água destilada esterilizada, a gente destituiu, né, depois esse material em meio de cultura batata destrose e agar, né, para que a gente tivesse o crescimento das espécies de fungos. E aí, dentro disso, foi selecionado os lotes, garantindo a próxima fase, que foi a partir da constatação da presença desses fungos, né? E logo após isso, todos os fungos que constataram como fusário, tanto de estruturas reprodutivas quanto de coloração, foram passados por uma técnica de cultura monospórica, onde a gente retira um esporo só para que a gente garanta a patogenicidade desse fungo e a gente também tenha culturas mais puras, né? E a patogenicidade desses isolados foi feita a partir de uma adaptação de uma metodologia já pré-estabelecida, né, nos métodos de bacteriologia, e foram selecionados 4 isolados de fusário dos lotes respectivos que a gente já analisou,
A inoculação foi feita por ferimento, onde a gente faz um ferimento superficial na planta sem causar sua injúria e foi observado até 60 dias. Dentro disso, nós temos aqui o teste de patogenicidade no hemacitômetro, ou popularmente conhecido como câmara de Neubauer, onde nós podemos ver as estruturas reprodutivas, né, os microconídeos. Na caracterização morfológica, nós analisamos o crescimento micelial, a esporulação, a coloração de colônia fúngica, a caracterização de conídeos, onde na análise de crescimento micelial nós avaliamos de 2 em 2 dias, a esporulação de 10 dias, né? E a coloração de colônia fúngica a partir da constatação visual e a caracterização dos conídeos no microscópio, né, avançado, né? O potencial inibidor in vitro do óleo de cravo, né? Os óleos essenciais eles já foram obtidos de processos já feitos, né, antes da incisão do processo, e emulsionado com tuim no meio de cultura batata destrosa e agar em temperatura de 35 a 40 graus, né, e concentrações de 500, 750 e 1000 microlitros. Os resultados que a gente obteve nos isolados coletados foram 12 isolados provenientes do isolamento monospórico, onde a gente pode observar colorações diferentes dos fungos. Essa observação garante a destinação e derivação em grupos específicos, ou seja, a gente pode subcolocá-los em divisões específicas para cada fungo, o que torna mais fácil a gente identificar espécies e subtipos diferentes de fungo, né? E isso de acordo com as características similares. A patogenicidade dos isolados, ela iniciará após 60 dias de emergência. Os isolados 679 e 679.2, eles apresentaram a malformação, só que não houve malformação direta, não houve presença difusária nas raízes, né? Não houve tombamento também, mas isso não vai descartar a possibilidade de ser uma patologia sistêmica diretamente relacionada ao fluxo desses fungos no sistema da planta, né? E a caracterização morfofisiológica dos isolados, aqui dentro da taxa de crescimento micelial avaliada, como eu disse, em 2 dias, vão constatar aqui que a gente tem o 391, o 1314, nós temos o 679.1 e o 1314.2 também, né, como além do 679.2 também sendo os mais eficientes no crescimento no dia 4, né? A gente teve alguns problemas em relação também ao crescimento, porque a gente perdeu algumas placas por conta do meio muito espesso e acabou secando e a gente perdeu algumas culturas, mas dentro disso, do dia 4, a gente pode observar que alguns cresceram mais eficientes que outros. A mesma coisa para a caracterização morfofisiológica dos macroconídeos, das estruturas reprodutoras e de resistência, né? Onde a gente tem o LT 679.3, o ponto 2 e o 391 também, junto com o 391.2, como sendo os maiores comprimentos de macroconídeos, né? E também o 679 com presença de clamidiósporo. Aqui nós temos as estruturas reprodutivas, né, do 679, 391, 1314, e também nós temos os clamidiósporos constatados a partir da análise de microscópio no 679, no lote 679. Já o potencial de inibidor de in vitro do óleo essencial de cravo vai constatar, né, o potencial de 100%, né, de inibição para todos os lotes, né, para todos os isolados. E, inclusive, nós temos, para o 679, que foi o que apresentou a patogenicidade, também o 100%, né, de inibição. E aqui nós vamos ter o 679.1, que vocês podem observar aqui, que vai apresentar 100% da inibição de crescimento micelial, né? E as conclusões, nós chegamos que 2 dos isolados, 679.1 e 679.2, se apresentaram como patogênicos para a cultura da manga, quanto aos aspectos de malformação vegetativa. Além de o caráter morfológico de largura de macroconídeos também é essencial na diferenciação dessas espécies difusárias. Então, a partir da nossa constatação visual desses caráteres de reprodução, a gente pode sim diferenciá-los, né, além da morfocoloração também. E o óleo de cravo, ele proporcionou in vitro a inibição total do crescimento dos 8 tipos de isolados, né? Como eu disse, alguns dos isolados a gente acabou perdendo e a gente ficou com 8 isolados dos que a gente já tinha. Aqui estão nossas referências e obrigado pela atenção.